hoje é sobre o Foro de São Paulo e a nova declaração desastrosa do ex-condenado. Eu me chamo Fabiano Kramer, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Se você não é inscrito no canal, mais uma vez eu lhe peço, por favor, nos dê essa força. O botão está aqui embaixo, inscreva-se, aperte, né? Veja o vídeo até o fim. Se gostar, deixe o seu joinha ou não e deixe um recado para nós aí, certo? Vamos à nossa conversa de hoje. Em visita ao Rio Grande do Sul, o ex-condenado à Rádio Gaúcha deu uma entrevista, né? Nós estamos vendo isso aqui no jornal A Hora Brasília, o link vai estar na descrição, né? E nessa entrevista, acompanhado, segundo a foto do jornal aqui, por Paulo Pimenta, ele coloca assim, em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente Lula afirmou que abre aspas, o conceito de democracia é relativo, fecha aspas, enquanto defendia o líder venezuelano Nicolás Maduro, né? Em tom desafiador, Lula propôs uma solução prática para a disputa política na Venezuela. Abre aspas, se alguém deseja derrotar Maduro, façam nas próximas eleições. Haverá eleições em breve. Se a eleição não for honesta, então podemos falar sobre isso. Fecha aspas. Disse o petista, ignorando a atual situação do país vizinho. Essas declarações seguem comentários feitos pelo presidente durante um evento do Plano Safra nesta semana, em que ele enfatizou que o, abre aspas, problema da Venezuela como o povo é com o povo da Venezuela, fecha aspas. Então, nós temos aí essas declarações, né, que repercutem muito mal. Daí ele fala de democracia, não sei, democracia é relativo. Não é relativo, não. Democracia é um conceito sólido, né? Ou é democracia ou não é democracia, né? Daí no mesmo jornal, né, nós temos outra entrevista, né, sobre a Globo News, que comenta esse comentário do ex-condenado, né? Diz assim, vídeo, abre aspas, estelionato eleitoral, fecha aspas, diz Globo News sobre a fala de Lula, né? O petista afirmou que o conceito de democracia é relativo, entre aspas, né? Daí nós temos aqui que, após a grande repercussão da fala do presidente Lula, de que, abre aspas, o conceito da democracia é relativo, fecha aspas, a enorme repercussão negativa chega até mesmo na emissora que mais o apoiou, Globo, né? Na tarde desta quinta-feira, dia 29, o programa Estúdio 1 da Globo News comentou sobre a fala de Lula ao voltar a defender que há democracia na Venezuela. Um dos comentaristas fala claramente que muitas pessoas que odeiam o petista votaram nele para ser o candidato democrata, mas que essa fala para defender um amigo Nicolás Maduro é um tapa na cara, entre aspas, em quem votou nele, além de um, abre aspas, estelionato eleitoral, fecha aspas, né? Eu ainda não acostumei muito com essa história de aspas. Abre aspas. A fala de Lula nada mais é que um estelionato eleitoral, porque na eleição de 2022 discutiu-se muito pouco as propostas, discutiu-se basicamente a democracia e o Lula.
era candidato que representava a esperança de democratização e da normalidade democrática no país, fecha aspas, afirmou o comentarista. Uma fala totalitária distorcida da realidade que Jair Bolsonaro rompeu relações diplomáticas com a Venezuela por não reconhecer Maduro como presidente, além de declarar que receberia os perseguidos políticos da Nicarágua e de Daniel Ortega. Na época, não sei se vocês lembram, o presidente Bolsonaro não reconheceu o ditador lá como presidente e declarou que o Brasil estava aberto para o pessoal do Ortega, os perseguidos pelo Ortega, Em outro ponto muito importante foi que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu qualquer propaganda eleitoral que associasse Lula a qualquer ditador, em especial Maduro e Ortega. Meses depois, o ditador da Venezuela foi recebido com honras militares no Brasil e esteve com Lula no Palácio do Planalto. Tá vindo à tona, aquilo que a gente falava desde antes das eleições. Lula quer se tornar mais um ditador da América Latina junto com os seus amiguinhos. Vão tudo brincar de rodinha, em cima da cabeça do povo. Então nós temos que ver o que está acontecendo no Brasil. Nós não podemos ficar cegos ao que está acontecendo no Brasil, principalmente os senadores e deputados federais. Não podem ficar cegos a esse tipo de declaração, que logo ele vai chegar e fechar o Congresso, que praticamente já está fechado, não serve para praticamente nada, porque as CPMIs e CPIs que são abertas são só para entretenimento, não servem para nada. Só para entretenimento e para serem um meio informativo, apartado dos meios de comunicação oficiais, que agora a própria Rede Globo, com a Globo News, que era considerado, pelo menos ainda é considerado um meio de comunicação oficial, está vendo o que está acontecendo e está dando declarações condizentes com a realidade. Porque o descondenado não tem mais nem vergonha na cara. Ele diz o que realmente está acontecendo e o que realmente ele quer que aconteça. Nós temos que ter uma consciência de que o Brasil está num regime de exceção. Não é mais uma democracia. Nós temos uma Constituição aí de 1988, uma Constituição dita cidadã, mas que simplesmente não está sendo obedecida. Bom, e também, nessa quinta-feira, iniciou num hotel lá em Brasília o Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo é a reunião daqueles ditadores da América Latina, que se reúnem para ver o que vão fazer com a América Latina. O Fórum de São Paulo foi criado pelo PT e por esses ditadores há alguns anos atrás, e desde o início da pandemia não se reunia. Agora é a primeira reunião após pandemia, fraudemia, e está acontecendo em Brasília. Na quinta à noite, o descondenado foi lá para abertura e tudo, e depois veio para o Rio Grande do Sul. CNN Brasil, reportagem que eu também vou colocar no primeiro comentário, aqui diz que Lula foi ao Fórum de São Paulo. Na abertura do Fórum de São Paulo, Lula diz que ser chamado de comunista é motivo de orgulho.
ex-condenado, disse que nesta quinta-feira, dia 29, durante a abertura do 26º Encontro de Foro de São Paulo, ou seja, já estão se organizando faz tempo, em Brasília, que é motivo de, abre aspas, orgulho, fecha aspas, ser chamado de, abre aspas, comunista, fecha aspas. Para ele, seria uma ofensa ser chamado de nazista, né? Neofascista ou terrorista, né? Abre aspas. Vocês sabem quantas vezes nós somos acusados, vocês sabem quantas difamações e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem no Brasil, nem a do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se fôssemos terroristas. Eles nos acusam de comunistas, como se nós fôssemos ofendidos com isso. Fecha aspas, afirma Lula. Abre aspas. Nós ficamos ofendidos se nos chamarem de nazistas, neofascistas, de terroristas, mas de comunistas e socialistas nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos isso. Fecha aspas, prossegue. Conforme o chefe do Executivo brasileiro, o Foro de São Paulo, criado em 1990, foi a primeira experiência latino-americana em que a esquerda se juntou, sem tirar suas diferenças ou acabar com sua divergência para disputar espaços políticos. Na opinião de Lula, a América Latina, principalmente a América do Sul, viveu o seu melhor momento em 500 anos entre 2002 e 2010, com políticos de esquerda no poder. Abre aspas, foi a vitória da Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no Equador, foi a vitória, inclusive, de pessoas mais progressistas nos outros países que estiveram ao nosso lado. Além da vitória de nosso companheiro Hugo Chávez, na Venezuela, nós vivemos um período de muita expansão, de conquista social e de participação política no nosso continente. Fecha aspas, cita. Abre aspas, eu não creio que tenha havido um outro momento histórico em que a sociedade da América do Sul e da América Latina teve tanta conquista e tantas políticas de inclusão social como tiveram no período de 2000 a 2010, 2012 até 2015, quando fizeram o impeachment da Dilma. Continua, né? Bom, a reportagem é bem comprida, né? E daí eu vou deixar para vocês lerem, né? Ele fala um monte de coisas ali na abertura do Fórum de São Paulo, né? O maior encontro de ditadores, narcoditadores da América do Sul, né? E eu fico abismado como é que um país como o Brasil permite um encontro desses na capital da República, né? Bom, é isso que o nosso país está se transformando. Então eu peço aos senadores, deputados federais que tomem alguma atitude, né? Só isso. Bom, agora eu peço mais uma vez também a você que nos dê essa força. Inscreva-se no canal, aperte esse botãozinho aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixe o seu joinha e deixe um recado para nós, certo? Pedimos a Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que ilumine e guarde a todos nós, nos dando muita força, fé e esperança. Que assim seja. Eu vejo vocês de segunda a sexta-feira, às 15 horas. Sábados e domingos eu coloco reprises para você maratonar.
certo? Muito obrigado.